Olá, amores, tudo bem com vocês? O meu nome é Tati Viegas e a minha proposta hoje são essas solinhas para sapatinho de bebê em crochê. Bem, todas elas foram tecidas da mesma forma, tá? Com as mesmas técnicas. A diferença é a quantidade de pontos de uma para outra e a distribuição desses pontos ao longo do trabalho. Eu vou explicar uma a uma para que não fique dúvidas. E a questão assim de tamanhos, elas não estão arrematadas porque eu gosto de depois passar uma carreirinha aqui em ponto baixo, mas eu deixei ela assim para vocês verem como é que ela fica no tamanho original. Bem, esta aqui é a menor e ela fica com 8 centímetros e meio. Esta outra fica com 9 centímetros e meio. Esta fica com 10 centímetros e meio. Esta com 10,5. E esta última aqui fica com um tamanho já bem maiorzinho de 12 centímetros e meio. Bem, eu vou fazer uma por uma e aqui na descrição do vídeo vai estar a minutagem de cada tamanho. Digamos, essa aqui será a primeira, aí depois, se vocês clicarem na segunda sola, vai direcionar o vídeo para esta e assim por diante. Clicando na outra, direciona o vídeo para esta e por último para esta. Eu vou separar, porque se as amigas depois quiserem voltar no vídeo e fazer os tamanhos separadamente, sabem que é só clicar naquele tempo ali que vai ser direcionado direto para o vídeo. Esta primeira sola, eu estou fazendo aqui, vocês estão vendo que eu utilizei todas o mesmo fio para fazer a comparação de tamanhos. Então, este fio aqui que eu utilizei é este aqui, o Fofura Baby Kids da Círculo. Tá? Aqui, ó, a cor dele é 550. E eu utilizei para fazer a agulha número 2 milímetros. Esta aqui, 2 milímetros. Aí talvez tenha amigas que vão dizer assim, mas este fio não é para esta agulha. O fio, ele é para uma agulha de espessura, no caso de espessura maior. É que aqui nem tem, ó, aqui só tem a espessura da agulha de tricô, que é 13,5 a 4. Essa aqui é a agulha de tricô. A de crochê não tem aqui no rótulo a espessura, pelo menos eu não achei a espessura a ser utilizada. Mas normalmente esse tipo de fio aqui a gente direciona para uma agulha 2,5, né? Só que para solado, o ideal é que vocês sempre utilizem um número abaixo do ideal do fio, para que ele fique mais durinho, mais consistente. Então, eu testei na agulha 2 e para minha tensão de ponto ficou ótimo, tá? Então, só para vocês terem ideia, este fio eu fiz com agulha 2 milímetros. Eu vou iniciar esse trabalho aqui com 10 correntinhas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O ideal é que aqui você não aperte tanto os pontos para execução dessa correntinha aqui, porque nós vamos trabalhar tanto deste lado quanto deste lado. Então, o ideal é que esse fio aqui de correntinhas não fique tão apertadinho.
Já aqui, aqui nesta última correntinha, nós vamos começar a fazer a questão aqui desta parte do pezinho, que é a parte do calcanhar. Então, aqui nós vamos subir 3 correntinhas. 3 correntinhas vai ser equivalente a um ponto alto. Vamos laçar o fio e na quarta correntinha de cima para baixo, que é a nossa correntinha aqui desta base, nós vamos fazer aqui mais 2 pontos altos. Então, aqui eu teci um, vou laçar o fio e vou tecer o segundo no mesmo espaço de correntinhas. Então, aqui nesta última correntinha, eu fiquei com a contagem de 3 pontos altos. Agora, aqui, eu vou fazer, aqui nestes pontos centrais, 8 pontos altos, um ponto alto para cada ponto da base, cuidando para que a gente já pegue a próxima correntinha seguida desta aqui, onde está a nossa base inicial, para não pularmos nenhuma correntinha, senão vai faltar lá no final. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, assim, tem que ter sobrado somente uma correntinha aqui na ponta, porque nós tínhamos 10. Isso significa 8 no centro, uma correntinha para cada base. Agora, nós vamos fazer aqui, dentro desta correntinha, nós vamos fazer 6 pontos altos, dentro da mesma correntinha. Então, um ponto, dois. Nós já vamos aproveitando aqui para esconder este fiozinho aqui que ficou do início. Então, aqui tecemos os nossos 6 pontos. Então, conferindo aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos. O que nós temos que fazer agora? Voltar preenchendo as correntinhas da base com 8 pontos. Um ponto em cada ponto aqui da base e preencher naquela última correntinha mais 3 pontos altos para fecharmos ali um total de 6 pontos altos para igualar a peça ao outro lado. Cheguei aqui na ponta, porque eu já fiz aqui, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cheguei na ponta, aqui tá a minha correntinha, aqui eu vou fazer 3 pontos altos aqui. Só um pouquinho que eu tô pegando um fiozinho. 2 e aqui 3. Assim, eu igualei os 6 pontos aqui do outro lado, que são 6, aqui já tínhamos 3, com 3 aqui igualamos. Agora, nós vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Assim, ficou pronta a nossa primeira carreira da solinha. Agora, nós vamos subir 3 correntinhas, vamos laçar o fio. Aqui no mesmo ponto da base, nós vamos fazer um ponto alto.
Agora, nós vamos trabalhar aqui na base, aumentos. Então, para cada ponto, nós vamos aumentar um ponto. Então, nós tínhamos 6, nós vamos ter que ficar com 12. Então, no primeiro ponto, já fiz mais um. Agora, passo para o segundo ponto, faço um ponto alto. Laço fio, no mesmo ponto, faço o meu ponto de aumento, ficando com 2. Laço fio, passo para o próximo ponto. Fiz um ponto, laço, faço o meu aumento. Assim, eu finalizei a questão, porque aqui deste lado nós temos somente 3 pontos. Os outros 3 estão deste lado de cá. Agora, nós vamos seguir fazendo os 8 pontos. Finalizamos aqui os 8 pontos sem aumentos, um ponto em cada ponto da base, 3, 6, 8. Agora, aqui, nesses 6 pontos, nós faremos 12 pontos, 2 pontos em cada ponto alto da carreira anterior. Então, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Laço a minha agulha e agora eu vou trabalhar 8 pontos altos. Finalizando os 8 pontos, aqui ficaram os 3 pontos que precisam ter os aumentos. Então, aqui nós vamos fazer 2 pontos em cada ponto da carreira anterior. Assim, eu aumentei mais 6 pontos, com os 6 que eu já tinha feito anteriormente, eu fiquei também com 12 pontos aqui. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. Assim, eu encerrei a segunda carreira. E aqui temos uma observação. Todas as solas, todas elas, tá? O que vai diferenciar são as correntinhas iniciais, tá? Eu vou sim passar a questão de quantas correntinhas eu utilizei e como é que eu distribuí os pontos. Mas as carreiras são iguais. A primeira e a segunda carreira são iguais para todas as solas. O que que eu tô querendo dizer? Que terão pontos aqui e aqui vai ser igual para todas elas. 6 pontos na primeira carreira, aqui deste lado, 6 pontos aqui. Quantidade de pontos na lateral, 12 pontos aqui e 12 pontos aqui. Isto para todas elas será exatamente igual. Então, agora vamos dar sequência à questão de distribuição de pontos. Agora aqui nós vamos trabalhar da seguinte maneira. É aqui onde nós vamos começar a trabalhar diferente de uma sola para outra. Aqui eu vou subir uma correntinha. Nessas 3 correntinhas que finalizamos, nós não vamos fazer mais nada além desta correntinha. No próximo ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, nós vamos fazer um aumento. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. Fizemos um e agora vamos fazer o outro. Assim, ficou 2 pontos e um ponto só. Agora, nós vamos fazer no próximo ponto somente um ponto baixo. Aqui no próximo ponto, nós vamos fazer outro aumento. Então, novamente, nós vamos fazer um ponto e no mesmo ponto, outro ponto baixo. Mais uma vez, 2 pontos no mesmo ponto. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 4
pontos baixos, um em cada ponto da base. 1, 2, 3, 4. Finalizei aqui 4 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 2 meio ponto baixo. Laço meu fio, vou aqui no próximo ponto, laço e tiro todos os pontos juntos. Vou fazer novamente. Laço meu fio, em vez de fazer um ponto alto, é um meio ponto alto. Vou aqui no próximo ponto, laço e tiro todos os pontos juntos. Isso é um meio ponto alto. Laço meu fio e faço outro meio ponto alto. Então, assim, 2 meio pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aqui, na verdade, nós fizemos o quê? Nós fizemos 2 pontos altos, porque agora esse terceiro aqui, né, por isso que eu contei 3, ele vai passar a fazer parte da minha sequência dos 12 pontos, tanto que vocês podem notar que ele caiu aqui no primeiro ponto dos 12 pontos da sequência de 2 pontos do aumento anterior. Então, ele será parte do aumento aqui. Então, contamos 2 pontos altos, este ponto alto aqui, ele faz parte do aumento. Então, agora vai ser aqui, ó, nós vamos contar até aqui, ó, o último aumento, ó, aqui é o último ponto de aumento. Aqui já passa a ter pontos sozinhos. Aqui nós vamos contar, então, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. Vamos fazer assim. Então, aqui um ponto, aumento, 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 assim eu cheguei no último ponto aqui, como eu havia falado, dos aumentos da carreira anterior. Agora, aqui, nós vamos proceder da mesma forma que fizemos anteriormente. Então, agora, 2 pontos altos, um ponto em cada ponto da base. Laço meu fio e vou fazer aqui 2 meio ponto alto. Então, um aqui, laço, tiro tudo junto. Só um pouquinho que eu perdi o fio. Laço, tiro tudo junto, meio ponto alto. Laço, tiro tudo junto, 2 meio ponto alto. Agora, aqui uma sequência de 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Agora, nós vamos fazer um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento,
e aqui no último, um ponto baixo. E aí, chegamos aqui naquela correntinha onde nós tínhamos feito para subir ali o nosso trabalho. Nós vamos inserir aqui e finalizar com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou cortar o fio porque eu vou pegar esta sola junto com o seu parzinho e numa próxima oportunidade eu vou gravar uma aula fazendo o sapatinho, tá? Se não, você pode dar sequência fazendo um ponto baixo para cada ponto da base sem fazer aumento, faça toda a volta de um ponto baixo para cada ponto. Assim, então, você faz a conclusão para já subir um sapatinho. Aqui eu vou cortar, vou deixar fio claro, porque eu vou esconder ele quando eu estiver fazendo o sapatinho. Então, assim, eu finalizei aqui a primeira solinha, certo? Aqui nós temos, então, a sola menor. Aqui a segunda solinha. Então, agora eu vou fazer o que eu falei anteriormente. Vou mostrar como foi que eu fiz a distribuição de pontos. Neste caso aqui, são 12 correntinhas. 12 correntinhas iniciais. Subimos com 3 correntinhas. Assim, temos o primeiro ponto. Laçamos o fio. Viemos aqui na quarta correntinha de cima para baixo, 1, 2, 3, 4. E vamos proceder da mesma forma que a anterior, fazendo aqui 3 pontos altos, contando com aquelas 3 correntinhas que iniciamos aqui para subir. Já temos os 3 pontos altos, agora nós vamos fazer aqui no centro 10 pontos altos, porque se são 12 pontos, eu preciso de um ponto para este lado e um ponto para este, aqui no centro, então, eu terei 10 pontos altos. Finalizando aqui 10 pontos altos, nós vamos fazer na última correntinha 6 pontos altos. Agora, eu vou dar sequência, trabalhando 10 pontos altos, e quando eu chegar aqui na última correntinha, eu preciso fazer 3 pontos altos para finalizar. Então, já voltei aqui com os 3 pontos altos, finalizo aqui com um ponto baixíssimo. E como eu disse que era uma repetição daquela lá, agora eu vou subir aqui 3 correntinhas e no mesmo ponto, um ponto alto. E assim eu vou repetir este processo mais uma vez e mais uma vez, porque eu tenho que fazer 3 aumentos deste lado. 10 pontos altos, aqui eu vou fazer, nestes 6 pontos, 2 aumentos. Então, 12 pontos altos, 10 pontos altos e vou finalizar a carreira com os últimos 6 pontos, que serão 2 pontos em cada ponto da minha base. Aí eu retorno para nós fazermos a última carreira de modelagem. Bem, então agora aqui vamos para a carreira onde vamos modelar a sola. Então, finalizamos aqui com um ponto baixíssimo. E agora aqui nós vamos fazer da mesma forma que anterior, só que com um detalhe. Uma correntinha para subir. E já neste ponto nós vamos fazer aqui um ponto baixo. Agora nós vamos para este próximo ponto e vamos fazer aqui também 2 pontos baixos. Então, um ponto e aqui no mesmo ponto, outro ponto baixo. Agora, no próximo ponto, somente um ponto baixo. Agora, no próximo ponto, 2 pontos baixos.
No próximo, somente um. E no próximo, 2. Agora aqui, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Um em cada ponto da base. 1, 2, 3 e 4. Agora, nós vamos fazer 4 meio ponto baixo. Então, laço o fio e tiro tudo de uma vez só, uma vez. Laço, vou no próximo, tiro tudo de uma vez só, 2 vezes. Laço, vou no próximo, tudo de uma vez, 3 vezes. Laço, vou no próximo, tudo de uma vez, 4 vezes. Agora, nós vamos fazer aqui 2 pontos altos. 1 e 2. E nós chegamos novamente aqui nos 12 pontos aonde nós vamos trabalhar. Um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, até chegarmos aqui neste último ponto, que é o aumento deste lado de cá. Um aumento. Um aumento. Um aumento. Um aumento. Um aumento. Um aumento. Cheguei no último ponto do aumento. Agora, aqui nós vamos fazer 2 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos. Vamos repetir os 4 meio pontos altos. Laço, tiro tudo de uma vez só. 1, 2, 3 e 4. Agora, a diferença aqui é que aqui eu fiz 4 pontos baixos, aqui eu vou fazer 5. Então, um ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, 4 pontos baixos, 5 pontos baixos. Agora, aqui eu vou fazer um aumento. Aqui eu vou fazer um ponto somente. Aqui eu vou fazer um aumento. Aqui eu vou fazer somente um ponto. E aqui, no último ponto, eu farei um aumento. Assim, eu finalizei aqui esta carreira, vou fechar aqui no primeiro ponto, onde fizemos a correntinha, com um ponto baixíssimo. Vou proceder da mesma forma, deixando aqui a cordinha em espera para fazer o arremate. Assim, eu finalizei o segundo tamanho aqui da nossa sola. Agora, vamos para o terceiro tamanho. Agora, para não ficar muito repetitiva, né? Como eu disse, elas são primeira e segunda carreira, primeira e segunda carreira são iguais, o que muda é a quantidade de pontos. Então, eu já vou agilizar a minha e vocês a de vocês, e eu voltarei para fazer a última carreira de modelagem. Então, agora, para a próxima solinha, eu vou fazer 14 correntinhas. 14 correntinhas. Na última correntinha, eu vou subir 3 correntinhas,
e vou fazer mais 2 pontos altos. Se é 14, então, tirando uma correntinha para cá e uma para cá, me sobram aqui no meio 12 correntinhas. Então, a correntinha de aumento é esta e esta aqui. Então, será 6 aqui, 12 aqui, 6 aqui. Na segunda carreira vão ser, nós iniciamos com 3, né? Então, vão ser 6, 12, aí vamos fazer 2 para cada ponto daqui, ficaremos com 12 pontos aqui. E finalizamos os 3 aumentos que faltam aqui para formar 12 pontos. E aí, então, eu retorno para fazer a última carreira. Então, agora nós vamos vir aqui, fechamos com um ponto baixíssimo. Aqui subimos uma correntinha, nós vamos no próximo ponto e vamos fazer um ponto baixo. Vamos no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um aumento. Então, 2 pontos baixos no mesmo ponto. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto. Agora, nós vamos fazer uma sequência de 5 pontos baixos em cada ponto da base. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, iremos fazer 3 meio ponto alto. 1, 2, 3. Agora, iremos fazer 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Agora, chegamos aqui, aonde iremos fazer todos os pontos aqui de aumento, um ponto alto, um aumento. Então, um ponto alto, aumento. Um ponto, aumento. Um ponto, aumento. Um ponto, aumento. Um ponto, aumento. Um ponto. E aqui o último aumento. Agora, nós vamos fazer aqui os 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Agora, 4 meio ponto alto. 4 não, perdão, 3. 1, 2 e 3. Agora, nós vamos fazer os 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, vamos fazer um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Agora, somente um ponto. Agora, um aumento. Aqui, somente um. Aqui, um aumento. E aqui, um ponto. Finalizando assim
no último ponto. Aqui é o ponto onde iniciamos, vamos finalizar com um ponto baixíssimo. Assim eu finalizei mais este outro tamanho de solado. Nós vamos fazer aqui 20 correntinhas. Dessas 20 correntinhas, então, serão, tirando duas, que são o procedimento é exatamente o mesmo das anteriores. 20 correntinhas, 3 correntinhas para subir, 2 pontos altos na última correntinha. Então, ficamos com 3 pontos. E aí, nós vamos fazer 18 pontos altos. Na última correntinha, 6 pontos altos. Então, serão 6 aqui, 18 aqui e 6 aqui. 12 aqui, 18 aqui e 12 aqui. E aí, eu retorno para fazermos a carreira de modelagem. Então, aqui agora, vamos para a carreira de modelagem. Finalizamos aqui com um ponto baixíssimo. Só um pouquinho, que estou pegando um fio junto. Pronto. Agora aqui, subimos uma correntinha. Vamos no próximo ponto e vamos fazer um ponto baixo. Vamos no próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um aumento. 2 pontos no mesmo ponto da base. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um aumento. Agora, faremos uma sequência de 8 pontos baixos em cada ponto da base. Em cada ponto não, um ponto em cada ponto da base por 8 vezes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, 4 meio ponto alto. 1, 2, 3, 4. Agora, faremos 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E aqui chegamos nos pontos do aumento, aonde vão ser um ponto no próximo aumento, um ponto, 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 e aqui o último aumento. Agora, vamos fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, 4 meio ponto alto. 1,
2, 3, 4. A repetição dos 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, vamos fazer um ponto, perdão, 8. Agora, aqui já é o aumento, então, 8 pontos aqui o aumento. Então, 2 pontos no mesmo ponto da base. Aumento. Aqui sim, um ponto só. Aqui, um aumento. Aqui, um ponto só. Aqui, um aumento. E aqui, um ponto só. E aqui, finalizamos com um ponto baixíssimo. E assim finalizamos o último tamanho aqui das nossas solinhas. Então, esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar. Não esqueçam de avaliar o vídeo deixando um like. Compartilhem nos grupos de tricô do Facebook. Compartilhe com as amigas que gostam de fazer crochê. Um enorme beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!